Esta edição do PACAP é uma edição que, por causa da pandemia, tem vindo a ser adiada, não é? Como tudo o resto, aliás. E, de certa maneira, foi bom e foi mau, porque permitiu que pudéssemos pensar em profundidade, e foi mau também porque permitiu que pudéssemos pensar em profundidade. E a coisa ganhou assim uma dimensão que não era suposto no início, mas estamos muito felizes. A prática, o estudo, a investigação associada à composição em tempo real e também aos sistemas de organização, colaboração. E a grande pergunta que o PACAP tem, que é como não saber juntos, exige tempo e é complexo, não é? Porque é muito fácil saber juntos, o que não é fácil é não saber juntos. Juntamente com a Carolina Campos, a Márcia Lance e o Daniel Pisamilho, desenhámos uma programação de 9 meses, que é um pouco mais do que costuma ser o PACAP, exatamente porque achámos que deveria haver uma experiência de imersão e na duração dessa pergunta. E, sobretudo, que essa experiência tivesse diferentes ângulos de relação, não é? Um primeiro que tem mais a ver com a composição em tempo real, que é um estudo que eu, a Márcia, o Daniel e a Carolina já fazemos há bastantes anos. Eu faço há quase 30 anos, não é? Mas eles também já têm vários anos de relação com esta ferramenta, que é uma ferramenta de estudo da improvisação, da composição, da colaboração. E são 3 meses dedicados a esse formato. E é disso que se trata agora, não é? Neste momento, e o TBA vai acolher o fim desse primeiro ciclo. Esse espaço de formação e investigação que desenvolvemos acaba também com aquilo que não deixa de ser um estudo, mas no caso vai ser um estudo ao vivo, se quisermos. Portanto, um estudo que coloca a pergunta sobre, por um lado, qual a influência que um observador tem na produção de uma presença, na criação de processos de relação, de composição entre os performers, porque uma coisa é trabalhar em estúdio, onde estamos protegidos do olhar, não é? Outra coisa é trabalhar de forma exposta e queremos estudar o modo como esse impacto do olhar influencia a precisão e o estudo, na verdade. A grande dúvida é saber se conseguimos inibir e não nos deixarmos levar pela tentação que o palco gera imediatamente, pelo simples facto de ser um palco, não é? Deixarmos de nos apresentarmos para passarmos a representar, não é? E isso é um estudo bastante importante. É uma equipa enorme, é uma espécie de happening que não estava previsto, foi acontecendo, foi ganhando uma dimensão bastante grande, mas estamos a vivê-lo como estudo também. Vamos apresentar em cada dia um dispositivo diferente, não é? Porque sentimos que se é para estudar, então é para estudar a sério. A repetição do mesmo dispositivo seria uma espécie de cópia que gerava uma espécie de comparação que não era útil para o estudo. O que nos interessou mais foi colocar o espectador perante o mesmo DNA, ou seja, perante a mesma matriz, mas com relações muito distintas, não é? Uma primeira que é mais, podemos dizer, clássica, formal, frontal, que tem mais a ver com a black box, não é? A segunda que tem mais a ver com um público que circula pelo espaço e que não tem um ponto fixo e que terá mais a ver com a experiência do visitante numa galeria, por exemplo, e portanto tem mais a ver com o white cube. E a terceira é uma espécie de meta-performance, porque o grupo está à volta de uma mesa a estudar, ou a estudar no sentido em relação social, usando a oralidade como convenção e ponto de partida, e de vez em quando aquilo de que estamos a falar e aquilo que estamos a estudar manifesta-se nas nossas ações. Portanto, é como se houvessem desvios, desorientações dentro da orientação, não é? Portanto, são movimentos de ir e voltar entre uma ideia de equilíbrio e desequilíbrio que é fornecido exatamente por esta estrutura da mesa e de pessoas à volta de uma mesa, que é a coisa mais comum do nosso cotidiano. Mas depois com os desvios a acontecerem entre o trabalho que estamos a investigar. Portanto, é quase um meta-estudo nesse sentido, onde o espectador fica numa posição um pouco mais voyeurística de testemunhar um processo que põe em causa e põe em perigo a própria estrutura convencional da palavra e do discurso oral.